Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui dando sequência a esse estudo sobre o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos tratar das questões de número 653 a 657, que falam a respeito da adoração exterior e da vida contemplativa. Nós estamos na parte terceira de O Livro dos Espíritos, na parte que fala das leis morais, no capítulo 2. E as questões de número 653 até a 656 vão tratar a respeito da lei de adoração. E depois nós vamos falar, a respeito da adoração exterior. E a questão de número 657, que vai falar ali a respeito da vida contemplativa. Então, vamos começar aqui com essas questões, começando aqui na questão de número 653. Essa parte que nós estamos falando aqui, a respeito ainda da lei de adoração, nós estamos continuando. A Cláudia já mencionou algumas coisas a respeito de adoração, sobre adoração no estudo passado. Então, a questão de número 656, Kardec coloca: precisa de manifestações exteriores à adoração? Ou seja, para que nós possamos, então, adorar a Deus, são necessárias as manifestações exteriores. E para que nós lembremos o que foi mencionado anteriormente, a adoração ela consiste justamente na elevação do nosso pensamento até Deus. E a gente viu que é um sentimento natural, que é um sentimento inato ao homem. Isso vem da consciência que nós temos a respeito de nossa fraqueza, a respeito da nossa necessidade de proteção, da nossa necessidade de Deus. Nós precisamos de Deus. Então, esse nosso sentimento, essa nossa necessidade de Deus, e não o contrário, é que nos faz, então, a lei de adoração como sendo uma lei natural, porque essa nossa fraqueza nos leva a nos curvarmos diante de um ser soberanamente justo e bom, dessa inteligência suprema. Então, a adoração consiste nessa elevação do pensamento do homem até Deus. E Joana de Ângeles, conforme a Cláudia mencionou no estudo na semana passada, naquele livro Leis Morais da Vida, ela nos fala a respeito de que adorar a Deus, a forma mais agradável de adorar a Deus, elevando o pensamento até Ele, através do culto ao bem e do amor ao próximo. Então, para que nós adoremos a Deus de verdade, é preciso que nós elevemos o pensamento a Ele através do culto ao bem e ao amor ao próximo. Então, essa é a forma mais agradável de nós adorarmos a Deus. Quando nós estamos ali demonstrando amor ao próximo, nós estamos elevando o nosso pensamento até Deus e nós estamos adorando a Deus neste momento. E antes de nós passarmos aqui para a resposta dessa questão que os Espíritos nos dão, vamos fazer algumas reflexões que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, naquela coleção de preces, naquela coletânea de preces espíritas, lá no preâmbulo. Lá, Kardec nos coloca que os Espíritos sempre dizem que a forma nada vale, o pensamento é tudo. Então, estou colocando aqui algumas reflexões antes da gente olhar a resposta. A gente vai construindo, então, a resposta aqui, antes de a gente ver, de fato, o que os Espíritos falaram. Então, os Espíritos sempre nos disseram, conforme consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de que a forma nada vale, o que importa é o pensamento. Então, cada um ore de acordo com as suas convicções e da forma que mais lhe toque, da forma que mais lhe fale fundo lá, no fundo da alma, no fundo do coração. Um bom pensamento, conforme nos é explicado lá no Evangelho, vale muito mais do que diversas palavras bem estruturadas, às vezes com um vocabulário muito rebuscado, mas que não tem sentimento nenhum. Então, os Espíritos, eles não vêm prescrever para a gente nenhuma fórmula absoluta para as preces, ou seja, as preces devem ser feitas de tal ou tal maneira. Então, quando eu for elevar o meu pensamento a Deus por meio de uma prece, por exemplo, eu preciso de seguir tal ou tal forma. Não, os Espíritos não vêm prescrevendo essa fórmula absoluta de fazer a prece, mas eles passam, sim, algumas preces no final lá do Evangelho, nos auxiliando dessa forma a compreender melhor os princípios da doutrina espírita e mesmo aqueles que sentem a necessidade de a elaboração de um pensamento muito lógico, de a elaboração de frases muito lógicas no momento de fazer a prece e que têm dificuldade na elaboração dessas
essas frases, então essas pessoas também são auxiliadas nesse momento por aquelas preces que estão colocadas ao final do Evangelho, porque às vezes a gente pode ter sim uma confusão, podemos ficar embaraçados na hora de tentar expressar as nossas ideias. Então, aquelas preces ao final, elas ajudam, auxiliam muito nesse aspecto, mas não é uma fórmula que deve ser sempre daquele jeito. Nós temos, então, a nossa liberdade para orar da maneira que nós desejarmos. E isso vai dizer, então, se eu prefiro entrar ali no meu quarto, eu vou entrar no meu momento de conexão, de elevar o pensamento a Deus, vou isolar do mundo exterior, vou fechar a porta para o mundo exterior e vou olhar apenas para Deus. Naquele momento dessa elevação do meu pensamento a Deus, eu faço da maneira que mais me sentir apto, da forma que mais tocar o meu coração, usando as palavras que aquelas que eu me sinto à vontade e que demonstrem ali de fato o sentimento. Então, a qualidade principal de uma prece nesse momento era ser clara, ser simples e que nos faça refletir de fato. Então, a partir dessas considerações a respeito do que Joana de Ângeles nos fala, lá a respeito de como que nós devemos, qual que é a maneira mais agradável de adorar a Deus, e também a respeito dessas considerações que está lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver então o que os Espíritos nos respondem. Eles nos respondem que a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, a adoração verdadeira é aquela do coração, e não aquela que nós podemos fazer, mas simplesmente representando, como se estivéssemos num teatro, como se estivéssemos atuando. Daí Kardec coloca outra questão aqui, dizendo, seria útil a adoração exterior? E olha o que os espíritos respondem. Sim, se não consistir num vão simulacro, porque dependendo da forma que determinada pessoa decida externar ali a sua adoração, se ela consistir ali de alguma, se for uma adoração aqui no caso exterior, que se exteriorize, que mostre para os outros o que está sendo feito, se vem com cerimônia, se aquilo não consistir num vão simulacro, ou seja, numa simulação, numa atuação, melhor dizendo, vã, ou seja, sem sentido, ali sem propósito, se aquilo for simplesmente uma atuação, aí não é útil essa adoração exterior. Mas ela é útil se não consistir, ou seja, se for sincera, porque cada um ali vai orar da maneira, vai adorar, melhor dizendo, da maneira que acredita ser melhor e aquilo que fale fundo aos nossos corações. Então ele fala que, olha, se não consistir num vão simulacro, é sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então, muitos de nós podemos, em alguns momentos, já termos nos deparado com situações que nós mesmos podemos ter feito isso, acreditando estarmos ajudando, acreditando estarmos adorando a Deus no momento em que, sei lá, estaríamos, por exemplo, dando uma cesta básica, mas estamos fazendo aquilo ali, na verdade, por vaidade, querendo que os outros vissem o que nós estamos fazendo. Olha como eu estou sendo bom. Então, nesse caso, a adoração exterior, nesse caso, ou se estamos rezando em praça pública para que todos vejam que eu estou orando e vejam como que eu sou uma pessoa boa, ou como que eu sou... Então, isso tudo aí já não é útil, porque aí sim vai consistir em apenas um vão simulacro, numa simples atuação. E aí acabamos dando um mau exemplo. Não imagina o mal que causam, nesse caso aqui, conforme os espíritos nos falam. E aí Kardec faz a seguinte questão a seguir. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus preferiria ser adorado de determinada forma ou de outra forma? Existe uma forma A ou uma forma B que Deus prefere ser adorado? Bom, e antes de nós passarmos para a resposta, gostaria de fazer só um comentário a respeito da obra Libertação, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que vem sendo trabalhado pela Zélia nos sábados. Lá no capítulo 9, se não me engano, não vou fazer uma contextualização grande da obra aqui, não é o objetivo, mas só uma passada rápida aqui no capítulo 9, que onde eles se encontravam, André Luiz se encontrava em um templo católico, se não me engano, num templo onde haviam
imagens, onde havia adornos, havia enfeites e tudo mais. E o que ele pergunta para o instrutor no momento? Ele fala o seguinte, que vemos, não reza o segundo mandamento trazido por Moisés, que o homem não deve fazer imagens de escultura para representar a paternidade celeste, ou seja, que nós não devemos realizar essas esculturas ou simplesmente colocar ali numa imagem a grandiosidade de Deus, conforme... Perdão, aqui que eu passei um slide. Então, não reza esse segundo mandamento que o homem não deve fazer imagens de escultura para representar a paternidade celeste, remontando lá aquela ideia do bezerro de ouro, há muito tempo, quando foi criado o bezerro de ouro para representar, e as pessoas começaram a louvar aquele bezerro de ouro, tratando-o como sendo o próprio Deus. Então, o que o orientador responde para André Luiz? Sim, e determina o testamento que ninguém se deve curvar diante delas. Efetivamente, pois, André, é um equívoco criar ídolos de barro ou de pedra para simbolizar a grandeza do Senhor, porque jamais conseguiríamos simbolizar a grandeza do Senhor através de tais ídolos de barro ou de pedra, quando nossa obrigação primordial é render-lhe culto na própria consciência. Entretanto, a bondade divina é infinita. E aí o orientador menciona para André que ainda existem na terra algumas aldeias que adoram a Deus, adoram o Pai, na própria voz do trovão, acreditando ali ser o próprio Deus. Nem por isso o Senhor os abandona. Olha só que interessante. Mesmo então aqui, olha, isso aí já nos dá então a entender a resposta que vai vir nessa pergunta. Tem Deus preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Olha só o que ele está falando aqui. Ainda existem na terra aldeias que adoram o Pai na voz do trovão. Nem por isso o Pai, o Senhor, as abandona. O que ele faz, então? Ele vale-se dos impulsos elevados que essas criaturas, que esses indivíduos oferecem e socorrem esses indivíduos por conta desse pedido que eles fazem. Então, independente da forma com que eles estão adorando a Deus, eles estão ali naquele momento oferecendo de fato ali os seus impulsos elevados que vêm de dentro do coração. Então, o que ele menciona é que na casa de oração em que eles se encontravam naquele momento, os altares recebem as projeções de matéria mental sublimada daquelas pessoas crentes, daquelas pessoas que creem, que estavam ali naquele momento, há quase um século, aquelas preces fervorosas naquele local, de milhares de pessoas, elas iluminavam ali aquele ambiente. Ela iluminava aquele ambiente ali, e todos os mensageiros celestes e os mensageiros do Cristo, os mensageiros de Deus, distribuíam ali dádivas para todos aqueles que ali se encontravam, entretanto, que estavam sintonizados com o plano superior, porque não adiantava se encontrar ali e não estar sintonizado com o plano superior. Então, isso nos dá uma ideia, porque esses espíritos protetores se encontravam ali distribuindo dádivas celestes, distribuindo dádivas espirituais, melhor dizendo, com as palavras de André Luiz. Distribuindo, então, dádivas espirituais. Então, Deus, será que existe para Deus alguma preferência nesse sentido? Vamos ver aqui, então. Essa fala aqui já do livro Libertação já nos dá uma ideia clara a respeito da resposta. Justamente, olha o que os espíritos falam. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade. Aquele que faz o bem e evita o mal. Olha só, fazendo o bem e evitando o mal. Não basta evitar o mal. Ele prefere, então, os que adoram do fundo do coração, que fazem o bem e evitam o mal. Ele prefere que seja adorado dessa forma, em comparação com aqueles que julgam estar honrando a Deus em diversas cerimônias, mas aquelas cerimônias não estão os tornando melhores para com os seus semelhantes, que vai de encontro com aquilo que Joana de Ângeles disse a respeito de a forma que mais agrada a Deus é quando nós elevamos o pensamento a Ele por meio do amor ao próximo, por meio da prática do bem. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores,
Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento, ou seja, todo aquele que simula uma adoração de uma forma não natural e depois, no seu procedimento no dia a dia, contradiz tudo aquilo que fez, tudo aquilo que falou anteriormente. Então, os espíritos continuam dizendo: declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião. Somente, então, aquele que apenas nos lábios e não na alma tem religião, aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, cioso, ou seja, que tem ciúmes, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Então, esses que assim, muitas vezes, nós ainda temos todos esses problemas, ainda estamos lutando para conseguirmos nos melhorarmos. Então, não adianta simplesmente ter a religião só nos lábios, é preciso de incorporar todos esses preceitos na nossa alma, ou seja, em nós. Então, Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade, olha só essa frase que eu até grifei aqui em negrito, que eu até destaquei, porque o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. Já conversamos várias vezes sobre isso. Então, quando nos é passado o conhecimento, muito mais, então, culpado nós seremos se ainda continuarmos nos comprazendo no mal, se ainda continuarmos praticando o mal, porque nós já compreendemos, nós já entendemos que não devemos fazer isso. Da mesma forma, é feita uma analogia aqui pelos espíritos muito interessante. Se uma pessoa que não enxerga passa e nos dá um esbarrão, por exemplo, nós iremos compreender aquela pessoa não enxerga. Então ela passou aqui, não fez por mal. Agora, um homem que enxerga perfeitamente bem, se passa e nos derruba, a gente vai, se nós iremos nos queixarmos com ele, com certeza. Porque se ele estava vendo, por que não evitou? E nós estamos vendo, nós sabemos que nós devemos melhorar os nossos atos, nós já temos consciência disso, e será que nós estamos fazendo ou ainda deixamos de fazer muitas vezes? Então é isso que nós precisamos de focar a nossa atenção, que nós precisamos de dirigir os nossos esforços para nos melhorarmos a cada dia. Pois nós já temos essa compreensão, nós estamos aos pouquinhos caminhando a cada dia. Então, nós precisamos de atentar para a nossa atitude no dia a dia, perante os nossos familiares, perante as pessoas do nosso trabalho, perante as pessoas da casa espírita e a todo momento, em todo lugar. Então, olha como que os espíritos fecham essa parte, essa questão 654. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar-te se mais agrada a Deus ser adorado num idioma ou em outro. Será que Deus prefere ser adorado em português ou em inglês? Isso aí não faz sentido, essa pergunta. Da mesma forma que nós não devemos julgar a forma que cada uma das pessoas encarnadas nesse planeta ou desencarnados escolhem, adotam para adorar a Deus. Então, cada um faz da forma com que lhe fala mais alto o coração. O importante é a sinceridade. Então, ele diz aqui para nós: até Deus não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Não adianta nós cantarmos em um centro espírita, cantarmos em uma igreja, aonde for, se aquilo de fato não sai de dentro do coração. A música mesmo fica vazia. A gente simplesmente passa aquilo ali por técnica, por estudo e tudo mais, mas perder o sentimento é melhor não cantar. Isso aí sempre me falavam, agora puxando aqui só para um lado da arte, rapidamente, por causa dessa questão de cânticos, eu lembro que uma professora minha sempre me dizia: se algum dia você não tiver nada de si, de dentro de você, para dizer com sentimento, é melhor você não cantar. É melhor você se calar. Naquele dia você não canta, porque se você não tiver nada de verdade, de verdadeiro, de sentimento para oferecer, é melhor que você não ofereça nada naquele dia. Então vejamos que toda essa nossa forma, em todo momento, essa adoração a Deus, ela chega até ele, se passa pela porta do coração, dizendo aqui, de maneira figurada, se de fato está carregado de sentimento. E aí, nesse aspecto, a gente poderia até se perguntar: existe uma religião melhor do que a outra? Bom, a religião que é melhor é aquela que nos torna melhor. Isso independe. Isso, na verdade, depende do indivíduo. Cada indivíduo se agrada, se adequa, gosta mais de determinada religião. E se aquela religião ela é capaz
por conta do esforço daquele indivíduo de se tornar melhor, se o indivíduo se torna melhor por conta do seu próprio esforço com aquela religião, essa religião, então, é adequada, sim, para ele, é a melhor religião, porque, conforme Kardec mesmo diz, fora da caridade não há salvação, não é fora do espiritismo ou fora da igreja. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, naquela parte onde onde falam-se a respeito dos bem-aventurados os que têm puro o coração, tem aquela questão, aquela lição das mãos não lavadas, que eu gostaria de comentar aqui rapidamente, que está lá em Mateus, capítulo 15, quando os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se ali de Jesus e disseram: por que violam os seus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Não vou adentrar aqui muito nesse assunto, depois nós podemos até conversar um pouco mais a respeito, mas aqui só para simbolizar essa questão da adoração a Deus. Bom, depois, tendo chamado o povo, então, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra pela boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula, é o que nos explica, então, Jesus. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações. Esse pensamento, conforme nos diz Jesus, é esse pensamento que, trabalhado, gera a vontade, que é como se fosse a força motriz, e nós tomamos as atitudes. Então, é lá do coração que partem esses maus pensamentos, ou seja, é lá do ser, do princípio, do ser inteligente, do ser pensante, que partem, então, esses pensamentos. Então, parte lá do espírito, e vem depois todas as atitudes que são ali, então, decorrentes desses maus pensamentos. E isso, sim, são as coisas que tornam o homem impuro. O fato de comer sem haver lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. É claro que também não estamos dizendo aqui de que o homem não deve, hoje em dia, com todo o conhecimento que nós temos, não lavar as mãos, principalmente numa época de pandemia. Mas o que está sendo dito aqui é que havia ali, naquele tempo, os judeus estavam desprezando ali os mandamentos de Deus e partindo para a prática daqueles regulamentos que foram instituídos pelos homens, e estavam ali simplesmente dando mais importância à forma, porque é muito mais fácil você simplesmente lavar as suas mãos e achar que já está puro perante de Deus, do que lapidar ali as imperfeições que cada um de nós temos. Então é isso que Jesus vem mostrando, que o ato de lavar a mão não representa a pureza, mas sim o que torna impuro o ser é aquilo que sai do coração. Não é a impureza, no caso ali, não estaria associada às mãos. Então, havia aquela preocupação maior com a aparência do que com com o verdadeiro sentimento. E também, em Mateus também, existe aquela passagem que nos diz: Senhor, Senhor, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. De que serve chamar ali de mestre ou Senhor Jesus, se nós não seguimos os preceitos de Jesus? Seriam cristãos aqueles que honram com atos exteriores de devoção, mas ao mesmo tempo estando cheios de orgulho, de egoísmo? Seríamos assim, então, poderíamos ser chamados de verdadeiros cristãos? Então não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. Não basta dizer-se cristão e continuando ali cheio de orgulho, cheio de egoísmo, cheio de vaidade, querendo se mostrar melhores para os outros, querendo ser melhor do que o outro. Não, é preciso nos melhorarmos, é preciso nos tornarmos mais caridosos e indulgentes para com os defeitos alheios. É isso que nós precisamos de trabalhar em nós. Por quê? Do mesmo modo, conforme nos esclarece aqui, os fariseus também têm a prece nos lábios e não no coração, que é aquilo que nós estávamos falando. E por último, aquilo que nós já comentamos, que a prece, então, ela tem que ser simples, ela precisa de ser verdadeira, ela precisa de ser carregada de sentimento. Agora, muitos de nós podemos dizer em diversos momentos, mas eu não sou atendido, mesmo pedindo, mesmo orando em diversos momentos. Será que existe uma fórmula mágica para isso? Porque eu não sou atendido, então você deve haver uma fórmula mágica. Muitas vezes a gente poderia pensar dessa forma. Entretanto, é inútil solicitar ao Senhor, por exemplo, que nos abrevie as provas,
que nos dê riquezas e alegrias. Isso não adianta. Por quê? Porque nós estamos aqui justamente para passar por essas provas, para que nós possamos nos melhorar. Então, de que adianta pedir a Deus para nos abreviar as provas? Isso seria recusar a oportunidade grandiosa que nos foi dada aqui na encarnação presente para que nós pudéssemos nos melhorar. Então, não adianta pedir para que sejam retiradas as provas do nosso caminho, para que sejam, então, nos dadas alegrias e riquezas. É necessário que nós conquistemos essa felicidade pouco a pouco. A felicidade por meio do amor ao próximo, por meio da resignação, por meio da nossa abnegação, por meio da nossa renúncia. É isso que nós precisamos de trabalhar. Então, muitas vezes, nós não estamos pedindo corretamente a Deus. Bom, então, dando sequência, na próxima questão, na questão de número 655, merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Olha que interessante, porque essa pergunta aqui, o que Kardec coloca? Merece censura, então, o que pratica uma religião que não crê? Então, na hora que a gente vê, ele não crê uma religião, numa determinada religião, ele não crê nessa religião lá do fundo de sua alma, ele merece censura? Então, quando a gente lê até aí, a gente fala, nossa, mas como assim? Mas depois ele coloca, fazendo apenas, ou seja, praticando determinada religião, apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso. Então, isso aí mudou completamente o restante da pergunta. E olha o que os espíritos respondem. Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tenha em vista respeitar as crenças de outrem, porque muitas vezes pode estar procedendo de tal maneira para não desrespeitar, ou seja, para que possa respeitar a crença de um avô, de uma avó, de uma mãe, de um pai, ou enfim, de alguém ali que se encontra naquele momento, acaba seguindo em determinada religião, mesmo acreditando em outras coisas que aquela religião não professa, mas que segue ali para não, de maneira a respeitar a crença de outrem, por algum motivo X qualquer, e ele acredita que dessa forma seria melhor ele proceder dessa maneira. E, de fato, ele está procedendo melhor do que um que chegue ridicularizando aquela crença, porque, então, falta a caridade, nesse caso, onde a pessoa simplesmente chega ridicularizando a crença de outro, simplesmente por não acreditar. Agora, aquele que pratica por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus. Aí é aquele início, merece censura aquele que pratica uma religião em que crê, em que não crê do fundo da alma. Se nós tivéssemos parado aí, a princípio, a gente pensaria nesse caso, porque existem as pessoas que vão praticar uma determinada religião simplesmente por interesse ou por ambição, seja qual for o motivo X qualquer que tenha ali envolvido, seja qual for a história que tenha ali envolvido, irá praticar determinada religião simplesmente por esse interesse material ou por essa ambição. E aí ele se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens, conforme é colocado aqui pelos espíritos, usando as mesmas palavras que eles utilizaram aqui na obra. Então, a Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. De fato, aqueles que fingem se humilhar diante de Deus, mas na verdade estão querendo o aplauso do povo, simplesmente querem que sejam reconhecidos, ou seja, dão mais valor à glória do homem do que à glória de Deus, conforme tem lá naquela lição, no livro Caminho, Verdade e Vida, se eu não me engano, na lição 33, que chama Recapitulações. É uma lição muito interessante. Então, essas pessoas estão dando mais valores àquilo que foi instituído pelo homem do que aquilo que foi instituído, do que a glória de Deus, do que a grandeza de Deus. Em seguida, na questão de número 656, a adoração individual seria preferível à adoração em comum? Seria melhor a adoração individual ou seria melhor a adoração em comum? Como que seria melhor? Bom, antes de nós chegarmos à resposta dos espíritos, o que é melhor? Seria melhor adorar em conjunto?
Seria melhor adorar individualmente? Eu poderia fazer a minha prece individualmente ou é melhor eu fazer a minha prece em conjunto? É melhor eu estudar o evangelho em conjunto ou é melhor eu fazer o bem, praticar uma ação para o meu próximo em conjunto, isoladamente? Como que é melhor? Bom, e o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos trata lá nas preces gerais, lá no capítulo 28, que trata das reuniões espíritas? Bom, e o que está em Mateus, capítulo 18, versículo 20? Está escrito o seguinte, que Jesus nos fala: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Então, olha só o que depois Kardec vem discorrendo lá no Evangelho. Vamos fazer esses comentários antes da gente olhar a resposta, né? Então, estarem reunidas em nome de Jesus, 2 ou 3 pessoas, não quer dizer simplesmente estarem reunidas de corpo presente. Hoje em dia, a gente consegue até aqui por meio da internet, virtualmente, mas não basta simplesmente estarmos aqui, seja pessoalmente ou seja virtualmente, estarmos comparecendo a uma determinada reunião, se nós estamos pensando em outras coisas e não estamos ali comungando do mesmo pensamento. Então, não basta que se encontrem materialmente, e hoje eu ainda acrescento virtualmente juntas, igual acontece hoje nos dias atuais, né, por meio da tecnologia também. Não basta que isso ocorra, é preciso que tenha comunhão ali de ideias, comunhão nos pensamentos para o bem. Então, isso é importante. Então, quando Jesus diz essas palavras, ele quis revelar o efeito da união e da fraternidade, porque o que atrai de fato os bons espíritos ali é o sentimento ali de caridade que anima aquelas pessoas ali naquele momento, reciprocamente, ou seja, todo aqueles pensamentos ali, aquele sentimento de caridade, aquele sentimento de amor é o que vai atrair de fato os bons espíritos. Então, o que os espíritos colocam para a gente no Evangelho? O que Kardec aqui escreveu para nós? Ora, para isto, basta que que estejam reunidas. Apenas 2 pessoas reunidas já basta para que consiga-se esse efeito. Contudo, se essas 2 pessoas que estão orando, elas estão com raiva uma da outra por algum motivo, ou estão com pensamentos de maldade, ou estão com inveja uma da outra, ou possuem ciúme, ou odiando um terceiro, ou uma outra pessoa. Enfim, se não estão ali com mútua benevolência, com mútuo afeto, carinho ali naquele momento, esse pensamento, esse impulso no que está acontecendo ali, os pensamentos, ao invés ali de ter uma união ali daqueles pensamentos, na verdade, vão começar a se repelir e os espíritos não vão nem sentir ali, não vão conseguir chegar perto, aquelas pessoas não vão nem conseguir se sintonizar com os espíritos superiores. Então, elas, nesses casos aí, estariam muitas vezes reunidas em nome de Jesus, mas, na verdade, Jesus ali seria só o pretexto para a reunião, não estariam, de fato, reunidas em nome de Jesus. Então, dessa forma também, os Espíritos nos esclarecem que não é por conta disso, não é por havendo Jesus dito isso, não quer dizer que que Deus se mostraria surdo, ou seja, não daria atenção, não ouviria também aquilo que lhe rogasse uma única pessoa. Não é isso. Mas Jesus, nesse momento, nos chama para a necessidade de amor ao próximo. Porque ali diversas pessoas pedindo, a gente tem ali mais provas, a gente tem mais demonstrações de amor ao próximo, diversas pessoas ali juntas, que é o nosso objetivo, é nós nos vermos de fato como irmãos, como sendo filhos de um mesmo Pai, e trabalharmos juntos para um bem maior. Então Jesus chama-nos a isso quando ele fala de 2 ou 3 pessoas reunidas, nos chama a esse amor ao próximo, a esse entendimento, a essa comunhão dos pensamentos. Então, demais aspectos nós já tratamos ali a respeito de não é a simultaneidade das palavras, ou simplesmente os cânticos, ou todos repetindo a mesma prece num determinado momento, que vai ali fazer essa comunhão dos pensamentos, ou seja, não é simplesmente isso, a gente precisa, de fato, do sentimento. Então, a gente precisa que o pensamento de cada uma daquelas pessoas ali esteja, de fato, direcionado para o mesmo ideal. E eu gostaria de fazer um comentário aqui também, que está a respeito de uma parte lá da Revista Espírita, de 1864, no mês de dezembro. Tem um artigo que se intitula Da Comunhão do Pensamento.
Então, olha só que interessante. No dia 2 de novembro de 1864, fizeram uma reunião, a Sociedade Espírita de Paris, reuniram-se para lembrar daqueles trabalhadores espíritas que já haviam desencarnado e fazer uma homenagem, elevar o pensamento a Deus, pedindo que pudessem, então, ser enviadas energias, bons pensamentos a esses antigos trabalhadores espíritas, ou melhor, ainda eram trabalhadores do bem, só que agora no plano, depois de desencarnados, no plano espiritual. E aí, nesse momento, Kardec discorre a respeito dessa comunhão de pensamentos. Então, ele fala que eles estavam ali reunidos com esse objetivo de rogar a Deus, de pedir, de invocar sobre esses amigos já desencarnados a bondade do Todo-Poderoso, conforme ele coloca aqui na Revista Espírita. E aí ele pergunta, mas por que nós estamos reunidos se nós poderíamos fazer isso individualmente? Por que nós estamos deixando nossas outras atividades da casa, de nossos lares, para estarmos aqui reunidos neste momento? E aí ele fala a respeito da comunhão dos pensamentos. E aí ele fala, será que nós compreendemos todo o alcance dessa expressão? Porque ele fala que comunhão do pensamento quer dizer pensamento comum, unidade de intenção. Então, todos ali reunidos com uma mesma intenção, com uma mesma vontade, com o mesmo desejo ou uma mesma aspiração. Então, todos pensando ali da mesma maneira. E o pensamento, ele é uma força. Mas será que ele seria uma força puramente moral e abstrata? É o que ele nos pergunta lá na Revista Espírita. E ele fala que não. Não é simplesmente uma força puramente moral e abstrata. Porque, se assim fosse, como que seria possível explicar certos efeitos do pensamento e mesmo da comunhão do pensamento? Então, era preciso entender um pouco melhor a respeito disso. Porque o pensamento é o atributo do ser espiritual, não é atributo da matéria. É o que distingue, então, o espírito da matéria, o pensamento. Então, aí depois a gente tem aquela questão da vontade, que Kardec coloca aqui para nós, que a vontade é justamente o pensamento quando ele chega a um determinado grau de energia. Olha só, é o pensamento transformado na força motriz. Aí já vem, então, a vontade. Da mesma forma que nosso pensamento, ele transformado, então, nessa força motriz gera a vontade e eu movimento o meu braço, por exemplo, da forma que eu bem entendo. E aí, Kardec, falando isso, ele fala que se ele tem o pensamento, tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quão maior não deve ser a força do pensamento em agir sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. Olha só, porque da mesma forma que o ar é veículo do som, os fluidos que nos rodeiam é o veículo do pensamento. Então, os nossos pensamentos, eles atuam sobre esses fluidos que nos rodeiam. E aí, Kardec menciona que uma assembleia, por exemplo, é justamente um foco, olha que interessante, é um foco onde está se irradiando ali pensamentos diversos. Então, é como se nós estivéssemos aqui agora, nesse momento, nessa assembleia. E se nós estamos pensando de maneira igual, de maneira única, se nós estamos com um pensamento no mesmo sentido, olha a quantidade, olha que foco de luz que vai se irradiar do grupo. Agora, se cada um está num pensamento diverso, se cada um está pensando em coisas materiais, se outro está pensando em outra coisa, se outro está pensando em outra coisa, se está diverso, vai acontecer como se fosse num coro ou numa orquestra, que os instrumentos estão cada um num determinado tom, o outro está desafinado, o cantor entra no compasso errado, e aí a gente consegue escutar aquela orquestra? Não, nos causa repulsa, a gente vê aquela pessoa ali apresentando, mas não está legal. Não tá legal. É claro que se for uma pessoa que está começando é outra história, mas na música, né? A gente vai lá e escuta com todo prazer, porque a gente sabe que aquela pessoa vai progredir. Mas não é o caso, né? Aqui eu só fiz um parênteses. Então, o que é que acontece? É como se fosse uma orquestra que está completamente desafinada, como se fosse um coro onde cada um canta num determinado momento, e ali os pensamentos, então, se divergem e não convergem. Então, não gera essa beleza, não gera tudo isso. Então, essa comunhão de pensamentos perde a força. E Kardec nos dá aqui uma questão muito importante, ele ressalta aqui uma questão, que ele fala o seguinte, se até o presente as reuniões muito numerosas, elas têm sido menos favoráveis, ou seja, a gente às vezes tem uma dificuldade de reunir muitas pessoas e aquelas reuniões elas acabam sendo menos favoráveis em determinados aspectos, acabam sendo, vamos dizer, menos proveitosas, a gente acaba achando que, nossa, tinha
tinha muitas pessoas e parece que o ambiente não estava tão legal. Se isso acontece, é justamente pela dificuldade que nós temos em obter uma perfeita harmonia dos pensamentos. Porque se todos estão pensando da mesma forma, a vontade ali, aquele conjunto daqueles pensamentos, então iria gerar ali, olha como é que ele fala, sendo a vontade uma força ativa, essa força ela é multiplicada pelo número de vontades idênticas. Então a vontade é uma força. Se existem diversas vontades ali iguais, essa força vai se multiplicar. É como se nós estivéssemos empurrando uma caixa. Se vai todo mundo empurrar, aquela força ela aumenta, ela é multiplicada pelo número de braços que estão empurrando ali. Então, a mesma coisa é aqui. Agora, se nas reuniões com muitas pessoas a gente acaba tendo alguns determinados problemas, é justamente pela essa dificuldade de obter essa perfeita harmonia nos pensamentos, no pensamento de todo aquele grupo. Então, isso aí é resultado das nossas imperfeições, o que vai desaparecendo em mundos mais adiantados, conforme nos coloca aqui o codificador. Então, agora, depois disso tudo que nós falamos, depois de todos esses comentários, vamos ver aqui o que ele está falando em relação à adoração individual e à adoração em comum. Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força tem o homem para atrair os bons espíritos. Então, está em consonância com aquilo que nós vimos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creiais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, aquilo que estava lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, muitas vezes, a gente reúne ali muitas pessoas para orar e cada um está pensando numa coisa. Então, acaba sendo menos proveitoso do que orar ali, muitas vezes, do que se a pessoa estivesse orando com menos pessoas naquela determinada reunião, por conta da nossa dificuldade ainda. Bom, na última questão que nós vamos falar hoje, a respeito da vida contemplativa, que é a questão de número 657. Olha só que interessante essa questão. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem, e só em Deus pensam. Então, aquelas pessoas que pensam em Deus constantemente, estão em constante oração, não praticam nenhum mal. Bom, o que os espíritos nos dizem disso? Antes disso, vamos só fazer alguns comentários. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na instrução dos Espíritos, no capítulo 15, onde fala aquilo que nós já comentamos, fora da caridade não há salvação. O que os Espíritos nos falam? Que para a gente fazer o bem, é necessário a ação da vontade, que nós já vimos ali. E para não se praticar, então isso para fazer o bem. Se não praticar o mal, basta muitas vezes a inércia, a ociosidade, a despreocupação. Aí eu simplesmente paro de praticar o mal. Então é preciso que tudo aquilo que esteja ao nosso alcance nós coloquemos em prática para a caridade, para que a gente possa auxiliar o próximo, para que a gente possa exercer o amor ao próximo. E também, lá no capítulo 17, que fala do homem no mundo, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos colocam: não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Ou seja, já está respondendo essa nossa questão aqui. Porque não vamos pensar que se nós nos estivermos incessantemente na prece e na evocação mental e afastando da sociedade, e afastando do nosso próximo, porque nós não gostamos de conviver com aquelas pessoas, porque nós temos dificuldades de convivência com aquelas pessoas, não pensamos que assim nós estamos agradando a Deus dessa forma. Porque muitos momentos nós iremos ter dificuldade. Parece muito, muito difícil em diversos momentos. Mas aí, o que a gente precisa de fazer? E olha que interessante essa mensagem que nos é passada aqui no livro Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Eu tenho uma mensagem que eu gostei demais dessa obra. Eu peguei emprestado há pouco tempo com meu pai, eu não tinha lido essa obra ainda, e eu gostei muito, porque Emmanuel traz algumas reflexões muito boas para a gente. E essa mensagem se intitula no Grande Minuto. Então, olha só, no grande minuto da experiência, disseste desapontado:
Só vejo o mal pelo bem. Não posso mais. Fracassei. Agora é hora de parar com tudo. Fiz o possível. Não me fales mais nisso. Estou farto. Muito difícil. Em tudo é desilusão. Sofri que chega. Continue quem quiser. Ninguém me ajuda. Deixa-me em paz. Estou vencido. Não quero complicações. É problema dos outros. Não sou santo. Desisti. Basta de lutas. A gente escuta muito isso, nós proferimos isso algumas vezes. Então, olha só, o que Emmanuel vem colocar aqui para nós. Entretanto, sombra vencida é porta de luz maior. Se os amigos fugiram, continua fiel ao bem. Se tudo é aflição em torno, não desanimes. Se alguém te calunia, responde sempre fazendo o melhor que possas. Se caíste, levanta-te renovado e corrige a ti mesmo. Não existe merecimento naquilo que nada custa. Todos nós aprendemos e trabalhamos dias e dias, e às vezes por muitos anos, para vencer nesse ou naquele grande momento chamado crise. Olha só, que é nos momentos onde a gente tende a querer desistir. Não, agora eu não quero mais, agora eu vou desistir disso porque não vai dar em nada. E não, a gente aprende que precisa de muitos e muitos anos para que a gente consiga vencer esses momentos. É a vitória na crise que nos confere mais ampla capacidade. Se pedes roteiro para mirar, recorda o Cristo na derrota aparente. Humilhado, batido, supliciado e crucificado, torna o mundo em espírito sem que ninguém lhe requeira a volta. E materializando-se divino entre os mesmos companheiros que o haviam abandonado, longe de referir-se aos remorques e tormentos da véspera, recomeça o trabalho dizendo simplesmente: a paz seja convosco. Olha só, então, o que Emmanuel nos diz. Vamos recordar Jesus que, mesmo depois de tudo isso, materializa-se em seguida perante a todos, perante aqueles ali que se encontravam diante dele, e diz: a paz seja convosco. Sem se lembrar, sem mencionar nada daquilo que aconteceu. Então, como ele é o nosso modelo, é nele que nós devemos, então, mirar. E aqui, então, para a gente finalizar, vamos ver a resposta que os espíritos deram. Não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só pense nele, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. É isso que nós estamos vendo aqui, é aquilo que nós falamos lá no Evangelho, é isso que Emmanuel nos chama a atenção aqui do nosso dever enquanto seres aqui espirituais encarnados, passando por uma experiência corpórea. Então, quem passa o tempo todo apenas na meditação e na contemplação, não que isso não seja importante para nós, a meditação, lógico que é, mas passar o tempo todo e nada faz para o próximo, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive numa vida toda pessoal, simplesmente voltado para si, e acaba sendo inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá as contas do bem que não houver feito. Então, não basta simplesmente que nós não pratiquemos o mal, porque em muitos casos a simples ociosidade, a própria preguiça, pode nos levar a não fazer o mal. É necessário que nós façamos o bem. E pode ser difícil, como de fato o é, mas nós precisamos de mais esforço a cada dia para vencer esses momentos de crise, conforme nos coloca aqui Emmanuel. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Desculpa se eu excedi um pouquinho do prazo. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe.